Vamos concluir então esta nova série que estamos fazendo sobre a Trindade, se ela é uma doutrina bíblica ou não. Este é o quarto vídeo e neste nós vamos falar especificamente sobre o Pai Jeová. No primeiro nós fizemos apenas um apanhado geral, uma introdução, de como se define a Trindade, o que realmente é a Trindade no conceito religioso. No segundo vídeo nós falamos sobre o Espírito Santo, ficou muito claro que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa e muito menos a terceira pessoa da Trindade. É o poder que emana de Jeová, que Jeová usa para poder realizar seus propósitos, sua vontade. No terceiro, nós falamos sobre Jesus. Ficou muito claro, com 4 passagens da Bíblia que nós usamos, que Jesus Cristo foi a primeira criação inteligente de Jeová. E neste quarto, nós vamos falar de Jeová, então. Será que Jeová sozinho é o Deus Todo-Poderoso ou ele tem uma dependência da segunda, da terceira pessoa, que seria Jesus ou o Espírito Santo, para ser o Deus Todo-Poderoso? Nós vamos mostrar para você que não. Jeová sozinho é o Deus Todo-Poderoso. Jeová não depende de ninguém, tá bom? Inclusive, nós vamos, além dessas 2 Bíblias, vamos usar também essa João Ferreira de Almeida, uma Bíblia um pouco mais antiga, e vamos apanhar aqui alguns comentários sobre a Trindade nesse manual, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular aqui sobre essa questão da suposta igualdade. Veja que quando o dogma da Trindade foi firmado aí, mais ou menos 1500 a 1600 anos atrás, nós estamos usando aqui esse manual de doutrinas da Assembleia de Deus, não é para falar mal da Assembleia de Deus, muito menos nossos amigos da Assembleia de Deus, muito ao contrário, estamos apenas apanhando o esboço, que define a questão da Trindade, que tem nesse manual, que é defendido, igualmente pelos evangélicos, a exemplo da Assembleia de Deus e muitos outros também, tá? Então você pode congelar a imagem aí, ó. Você vai perceber os artigos, na verdade são 40, aqui não tem todos, aqui tem a partir do terceiro, que mostra como se definiu o conceito da Trindade, tá bom? Só para você dar uma relembrada, no 15º artigo diz, ó, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E aqui eles falam dessa coigualdade das 3 pessoas, que juntas formam um único Deus. Mas aqui embaixo, a própria Igreja Católica criou um problema, Veja que aqui eles mesmos entram em contradição e mostra que existe diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você quer ver? Olha aqui, ó. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado e nem gerado. Olha só. Agora, o Filho procede do Pai. Bom, se o Filho procede do Pai, o Filho tem uma dependência do Pai, Seja feito, criado ou gerado, não interessa. O Filho procede do Pai e o Pai procede de quem? Então, o Pai não tem dependência. O mesmo se dá com o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai, e posteriormente do Filho. Mas veja, mas e o Pai depende do Espírito Santo? O Pai depende do Filho? Não, não depende. Então, o próprio conceito que foi criado nesses artigos, já detona o dogma da Trindade, já põe por água abaixo o conceito de 3 pessoas exatamente coiguais, coeternas, onipotentes, etc. Incriado, seja o que for, conforme eles comentam aqui em cima. Então, o próprio conceito criado pela Igreja Católica aí há uns 1600 anos, ele já é contraditório. Você está vendo aí, E aqui embaixo, ó. E nessa Trindade não existe primeiro, nem último, nem maior e nem menor. Quer dizer, todos são iguais. Isso já faz você lembrar de João 14, 28, onde Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Ele não disse o Pai está maior do que eu porque ele estava na terra. Não, ele disse o Pai é maior. Se o Pai é maior em todo o tempo, Jesus deixou isso claro. Então, a única passagem da Bíblia já põe por água abaixo o conceito dessa suposta coigualdade de 3 seres divinos que compõem um único Deus, Mas as 3 pessoas são coeternas, coiguais entre si mesmas. Olha lá, já acabou com a igualdade. De sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade, ou seja, individualmente, como a Trindade na unidade deve ser adorada. Então você pode adorar individualmente o Espírito Santo, ou o Pai, ou o Filho. Você pode adorar que você vai estar adorando Deus. Ou adorar a Trindade como um todo, Politeísmo aí declarado, É claro que não tem como provar isso na Bíblia, fica claro porque o conceito criado, não bate com a Bíblia, feito aqui pela Igreja Católica e atualmente defendido pelas denominações evangélicas, Vamos ler algumas passagens da Bíblia que põem por água abaixo essa questão e deixa claro que só Jeová é
o único Deus Todo-Poderoso do universo, e não existe ninguém igual a Jeová. Você quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Tem um texto muito interessante nessa João Ferreira de Almeida, que foi mudado aí em versões mais recentes. Essa aqui, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, qual que é. Essa é a, de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, tá bom? Uma impressão de 1990, não foi produzida pela Sociedade Torre de Vigia, conforme você está vendo aí, tá? Então vamos ler aqui um texto. Só esse texto já seria suficiente para derrubar o conceito da Trindade, mas vamos ler outros também. E vamos tentar não deixar esse vídeo muito longo, muito cansativo, né? Então esse texto aqui é de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Diz assim, ó: Portanto, és grandioso, ó Senhor, Jeová. Tá vendo? Jeová. Porque ninguém há semelhante a ti. Olha aqui, ó. E não há Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então esse é um dos melhores textos que nós temos. Evidentemente que o nome Jeová foi tirado em outras passagens, que traz uma confusão no leitor, não é? Mas o texto deixa claro para nós que além de Jeová existe Deus? Não, senão tu só. Não existe Deus além de Jeová. Como Jeová, não. Embora possa haver outras criações intituladas Deus, como por exemplo Jesus Cristo, que ficou claro no terceiro vídeo, no vídeo anterior, fica claro que ninguém é igual a Jeová. Então, os judeus, todos os povos, né, que serviram a Jeová antes de Jesus Cristo, entendiam que Jeová é o único Deus, não entendiam que Jeová era uma confusão de divindades, né? Fica muito claro aqui para todos nós, né? Ok? Nós podemos ler ainda outras passagens. Deixa eu usar aqui a tradução brasileira, que é uma tradução ecumênica. Deixa eu mostrar aqui a capa melhor para vocês. Aqui, ó. Essa também não é produzida pela Sociedade Torre de Vigia, que é a gráfica da Simão Jeová. Ok? Vamos ver então. Olha que interessante essas passagens que você vai ler, que deixa muito claro que não existe Deus além de Jeová. E Jeová é o único Deus Todo-Poderoso, né? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui mais uma vez. Eu estou aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 e 2, onde Jeová teve um diálogo com Abraão, né? Jeová disse assim, ó: Quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu-lhe quem? Jeová. E disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ou eu sou Deus Todo-Poderoso, como tem algumas versões, tá? Essa expressão, eu sou Deus, eu sou Todo-Poderoso, nunca foi dita por Jesus. Jesus nunca disse sequer eu sou Deus, muito menos ainda eu sou Todo-Poderoso, né? Essa expressão aqui, eu sou Deus, eu sou Todo-Poderoso, existe dezenas e dezenas de vezes no chamado Antigo Testamento, Escrituras Hebraicas. Essa aqui é apenas uma das passagens que nós temos isso. Não vou ler todas porque o vídeo aqui demoraria muitas horas para apresentar todos os versículos, mas ela ocorre dezenas de vezes. Então esse texto aqui deixa claro para nós que não existe Deus Todo-Poderoso além de Jeová, assim como nós vimos ali em 2 Samuel capítulo 7, versículo 22. Ok? Então está aí para nós, né? Vamos ler outras passagens que deixam isso muito claro? Olha aqui, ó. Que Jeová é o único Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ler aqui alguns atributos que são ditos unicamente a Jeová. Por exemplo, Salmo 83, versículo 18. Está aqui embaixo, ó. Para que saibam que só tu, ou seja, só ele, cujo nome é Jeová, aquele que detém o nome Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então não existe outro Altíssimo a não ser Jeová. Essa expressão Altíssimo é empregada somente a Jeová nas Escrituras. Então fica claro para todos nós que além de Deus ter o seu nome Jeová, na língua portuguesa, evidentemente, o nome mais conhecido, ele é o único Altíssimo sobre toda a terra. Não existe dois ou três, né? Não existe, não é a Trindade, não é qualquer coisa que se imagine, a não ser o próprio Jeová, que é o Pai Celestial. Vamos ler outro texto? Veja que interessante aqui, como que os salmistas, eles honravam a Jeová como o único Deus. Olha aqui, ó. Salmo 89, versículo 6. Pois quem lá no alto, lá nos céus, pode se comparar a Jeová? Quem entre os filhos de Deus, que inclui Jesus, hein? Jesus é filho de Deus, é semelhante a Jeová? Então não tem, gente, não tem. Olha aqui o versículo 8, ó. Jeová é o único que é chamado de Deus dos exércitos, né? Quem é poderoso como tu?
Senhor. Esses são apenas alguns dos versículos que denotam que Jeová é o único Deus Todo-Poderoso, que não existe ninguém igual a ele nos céus. Salmo 113, versículo 5. Essa expressão, quem é semelhante a ti, quem é semelhante a Jeová nosso Deus, também ocorre dezenas de vezes nas Escrituras. Aqui mais uma vez você está vendo o Salmo 113, versículo 5, né? O mesmo tipo de expressão, ok? Vamos adiantar mais um pouquinho? Como que Jeová fala de si mesmo? Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 44, como que o próprio Jeová fala de si mesmo. Aqui, ó. É interessante que nessa Bíblia usa um título, né? Aqui, Jeová é o único Deus, né? Então, no versículo 6, eu não vou ler o relato inteirinho aqui, depois você congela a imagem, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Então, é Jeová que está falando aqui, ó. O que Jeová diz? Eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. Então, nunca existiu e existirá outro Deus além de Jeová. Essa expressão primeiro e último quer dizer, eu sou o primeiro e o último Deus. Não vai existir, né, Deus como Jeová, tá? Já é isso que Jeová está dizendo. Não adianta confundir lá com Apocalipse 1, 17, 18, porque ali Jesus está falando que ele é o primeiro e o último que morreu, e não, ele não fala que é Deus, tá? Aí você tem aqui o versículo 7, na parte final, onde Jeová diz, né? Portanto, há outro Deus fora de mim? Não. Então, não existe Deus além de Jeová em todo o universo. Embora haja criaturas, seres celestiais e até humanos intitulados Deus, mas Deus, no pleno sentido da palavra, como Jeová, não existe. Jeová é o único e não depende de ninguém para ser o que é, né? Isso fica muito claro para nós. Agora, como que Jesus reconhecia Jeová? Vamos ver? Olha aqui, ó. Como que o próprio Jesus Cristo reconhecia Jeová. Vou trocar de Bíblia, vou usar dessa vez a Nova Versão Internacional, que é uma versão ecumênica também. É uma ótima tradução. O único problema dela é que o nome Jeová foi tirado por completo, assim como a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, né? Vamos ver aqui como que o próprio Jesus reconhecia seu Pai Celestial Jeová. Vamos ver aqui o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 22. Deixa eu aumentar mais um pouquinho só. Aqui, ó. Às vezes dá uma tremidinha na tela, peço desculpas para você, viu? Nós fazemos o vídeo aqui sem grande aparato, com bastante simplicidade, um simples suporte segurando o celular, né? Mas nós apresentamos aqui o texto de modo muito claro para todos vocês poderem ler e entender realmente a verdade sobre Jeová. Olha lá. Então, olha o que Jesus disse aqui, ó. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Olha o que Jesus disse, nós adoramos. Olha que interessante, né, meus amigos? Ah, nós adoramos. Jesus se incluiu nesse grupo de adoradores ou não? Lógico que sim, né? Jesus não disse vocês adoram, ele disse nós adoramos. Então Jesus se incluiu no grupo de adorador. Ó, adoramos o que conhecemos. Então Jesus sabia do que estava falando. Adoramos o que conhecemos, olha. Pois a salvação vem dos judeus. Então esse é o primeiro ponto. Jesus se incluiu como um adorador. O Deus Todo-Poderoso não adora ninguém, mas Jesus adora. Então Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, como tentam defender a todo custo aí, né? Evangélicos, católicos, trinitários, daí por diante, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, olha só, os verdadeiros adoradores adorarão quem? A Trindade? Adorarão Jesus, o Espírito Santo? Não. Muito diferente do que diz aquele manual que falamos no começo, os verdadeiros adorarão unicamente quem? O Pai. Só o Pai recebe adoração. Adoração exclusiva, veneração como Deus Supremo, só o Pai recebe. Mais ninguém. Ou será que Jesus está errado? Pode ser que apareça talvez algum teólogo aí que diz que Jesus está errado, né? Pode ser que apareça, que sabe mais do que Jesus. Jesus, além de se autoafirmar como adorador, ele disse também que os verdadeiros vão adorar unicamente o Pai. Olha aqui, ó. São esses os adoradores que o Pai está procurando. Viu só? Então Deus é Espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Jesus se referiu ao Pai Celestial como aquele único a ser adorado aí. Notaram? Interessante, né? Vamos ver outra passagem? Aqui no Evangelho de João mesmo, capítulo 17, versículo 3. Então, principalmente aqueles que talvez são trinitários e estejam assistindo esse vídeo, pare para pensar um pouquinho. O conceito da Trindade fala de 3 pessoas ou 3 seres divinos exatamente iguais, que os 3 juntos formam Deus. Individualmente não seria nenhum Deus Todo-Poderoso, mas os 3 juntos é o Deus Todo-Poderoso.
tá? No entanto, olha o que Jesus disse aqui em João capítulo 17, versículo 3, numa oração, né? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. O que ele disse aqui? Pai. Ele estava orando a quem? Ao Pai Celestial Jeová, evidentemente. Aí ele diz aqui no versículo 3, olha: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, para o próprio Jesus Cristo, quem é o único Deus verdadeiro? É a Trindade? Seria ele próprio? Seria o Espírito Santo ou o quê? Não. Ele disse que o Pai, aquele a quem ele estava dirigindo ali a sua oração, é o único Deus verdadeiro. Se Jesus disse que o Pai é o único Deus verdadeiro, então é sinal de que o Pai realmente é o único Deus existente, verdadeiro, todo-poderoso, não tem outro. Então não adianta a pessoa teimar em querer fundir a pessoa de Jesus aqui, não tem como, gente, não tem como. Se há 3 pessoas, por que Jesus não mencionou, né, que as 3 são o único Deus verdadeiro, seja o que for? Não, ele diz que o Pai é o único, não tem outro, único Deus verdadeiro. Não adianta teimar, né? A menos que alguém diga que Jesus Cristo esteja errado, né? Pode ser que talvez algum teólogo pode dizer que Jesus não sabia o que estava falando, né? E algum teólogo talvez diga, ou que sabe mais do que o próprio Jesus Cristo. E os apóstolos? Qual é o conceito dos apóstolos com relação a quem é o único Deus? Vamos ver? Eu poderia ler aqui dezenas e dezenas de textos, mas o vídeo ia ficar muito extenso. Já deu aqui 17 minutos, né? Então eu vou resumir para vocês nesse último texto aqui para a gente poder fechar a conta, né? Eu estou aqui em 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler aqui o versículo 4, na parte finalzinha, principalmente, né? Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, só existe um Deus. Aí depois ele continua: pois, mesmo que haja os chamados deuses, que são deuses intitulados, não está falando de deuses falsos, quer no céu, quer na terra, não existe Deus falso no céu, evidentemente, né? São, evidentemente, que aqui pode estar tratando dos anjos, né, que são intitulados deuses, né, ou poderosos. E muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. Deus no pleno sentido da palavra, Deus de máxima divindade, grandeza e poder. Só existe um. Quem? Para nós, porém, há um único Deus. É a Trindade? Não, o Pai. De quem vêm todas as coisas, ou seja, que é a fonte de todas as coisas e para quem vivemos. Olha aqui, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram as coisas. Ou seja, Jesus foi o agente intermediário da criação de Deus. E por meio de quem vivemos. Aquele que nos deu a vida por meio do seu resgate, né? Por meio do seu sacrifício. Então fica muito claro para todos nós aí, amigos, irmãos, né? Que não tem como fugir, não tem como provar essa coigualdade, essa trindade na Bíblia. Nós vimos aqui afirmações do próprio Jeová, vimos afirmações aqui do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que o Pai é o único Deus, e vimos aqui uma afirmação dos apóstolos, porque o Paulo não disse que era ele que pensava assim, ele disse para nós, né? Ele estava se referindo a quem? Aos verdadeiros seguidores de Jesus, evidentemente ele se incluía nesse grupo aí. Então fica claro para nós aí que a Trindade, né? A Trindade não tem fundamento bíblico, não tem como provar essa doutrina, esta suposta coigualdade nas Escrituras, né? Essa doutrina, na verdade, ela desvia a adoração que deve ser prestada unicamente a Jeová, como Deus Todo-Poderoso, e faz com que as pessoas adorem um Deus misterioso, sem nome, né? Até porque tiraram o nome de Deus da Bíblia. Então, assim nós encerramos essa série. Eu espero que seja de proveito para todos vocês aí e ver que realmente só existe um Deus verdadeiro e todo-poderoso no universo, que é Jeová.